crise econômica, como sempre, tem afetado de maneira drástica a criação de novos empregos. Embora atinja a população como um todo, o problema afeta sobretudo jovens com pouca experiência, idosos e pessoas acima da faixa de idade que o mercado comumente busca. Como vencer estas barreiras? Este é um tema em discussão permanente entre os especialistas. Muitos deles até oferecem esperanças que podem ser resumidas em uma postura chamada de 3 As: ambição, autoconfiança e audácia. Para entender melhor o problema, nossa conversa de hoje no Cidadania é com o professor Jorge Fernando Valente de Pinho, professor do Departamento de Administração da UNB. Professor, essa esperança toda que é depositada, me parece que ela não é tão plena assim, porque não basta ter essa ambição, não basta, porque falta também capacitação nessas pessoas que hoje buscam o mercado de trabalho. Como é que está a situação do Brasil nesse sentido? Veja, esses fatores citados, eles são importantes, são primordiais. Só que é preciso a base de conhecimento, o preparo. Infelizmente, nossas universidades não andam bem. A quantidade de universidades particulares que proliferaram durante os anos de incentivo ao ensino superior, elas, na maioria das vezes, não oferecem uma boa formação, ou uma formação suficientemente forte para disputar o mercado de trabalho. E o que eu acho mais terrível e mais doloroso é que as pessoas vão fazer as faculdades com os cursos mais ou menos, pensando que ao receber o diploma estão com a chave do paraíso. Não, a chave do paraíso é competência. E além do mais, falta muitas vezes uma base mais sólida educacional, né? Como é que está isso também? É preciso ficar atento aos colegas que querem colocar disciplinas como português, como redação nos primeiros semestres, porque muitos chegam dentro da universidade, não é o caso da UNB, óbvio, mas chegam nas faculdades, nas universidades, sem saber escrever direito, sem saber expressar suas ideias. Por quê? Nosso primeiro e segundo grau são uma lástima, principalmente na área pública. Você tem muito bons cursos secundários, né? Excelentes mesmo, mas a educação pública gratuita, antigamente, no meu tempo de rapaz, tinha excelência. Fiz o Pedro II, era diferencial. Fiz a Escola de Aplicação da UFRJ, era um diferencial. Fiz o Instituto de Educação, era um diferencial. Hoje, é difícil você encontrar esses diferenciais. Agora, há também um dilema aí curioso, né? Porque há a oferta de trabalho e não há a capacitação desses jovens, dessas pessoas? Veja, por exemplo, o Brasil cometeu um erro muito estratégico, muito forte nos anos 90, de abandonar, 80, 90, de abandonar fortemente o ensino técnico. A pirâmide de empregabilidade é uma pirâmide. Tem mais na base do que no topo. Mais gente na base do que no topo. Ora, as escolas técnicas preparavam pessoas para atuar no meio campo. Eu tenho um estudo de 2012 do Banco Mundial, em que previa que nós precisaríamos, se tivéssemos continuado a nos desenvolver, de mais de 2.200.000 empregos de nível técnico, nível médio técnico. E nós não tínhamos. É bem verdade que alguns governos passados resolveram reativar as escolas técnicas e os institutos federais de ensino estão funcionando. Mas o tempo perdido ninguém recupera. Esse tempo perdido é que está provocando esse lapso aí na empregabilidade, etc. E também essas novas profissões que surgem com avanços tecnológicos, quer dizer, também essa sociedade não está preparada para esses... Esse tipo de desafio tecnológico, né, que tem surgido, ele
é óbvio que ele tem bases que não são pura e simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é preciso que você conheça outras matérias para poder aprofundar nessa área. E essa base é que falta para esse aprofundamento. Não que não haja. O que eu acho profundamente injusto é que, não dizendo que elas estão erradas, mas as elites têm isso. Então, é perpetuar esse processo, porque se a base não melhorar, se a base da educação pública não melhorar, vai continuar fomentando aqueles que têm condições de pagar um ensino de boa qualidade a ocupar os postos mais importantes, seja na área de tecnologia, seja nas novas áreas que surgem, não é? Por exemplo, enfermagem, área de saúde, cuidados com idosos, enfim, muitas áreas estão surgindo e abrindo oportunidades. Agora, é preciso preparo. Precisa ainda capacitação. No caso da agricultura, por exemplo, porque o Brasil também hoje tem um certo gigantismo na produção de grãos, na produção, nas grandes áreas agrícolas. Mas também essas áreas estão se modernizando e exigem dos trabalhadores não apenas o trabalho braçal, né? Ele tem que lidar com aquelas colheitadeiras, com aqueles equipamentos, de certa forma, sofisticados. Uhum. Veja, nos últimos 20 anos, a agricultura tem sustentado o Brasil. Nós não caímos no buraco ainda por causa do agronegócio. Óbvio que o agronegócio não pode contar com o trabalhador com a enxada na mão, porque seria um contingente imenso que produziria muito pouco. Então, são as máquinas, os equipamentos que exigem pessoas mais qualificadas, mais preparadas. E esse agronegócio realmente, ele tem se desenvolvido muito. Nós estamos, em pouco tempo, nós vamos chegar a atingir a produção de grãos dos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de grãos. Mas isso não quer dizer que a agricultura familiar deva fenecer ou deixa desaparecer. Não, ela tem o seu lugar, seu espaço, porque o agronegócio ele é para produtos que apresentam um grande resultado. Soja, milho, feijão, enfim, essas commodities que são tão bem-vindas no mercado internacional. E é preciso entender o seguinte: fome no mundo existe e cada vez vai existir mais. Portanto, quem tiver nisso vai conseguir um produto que é escasso, comida. E como é que ficam essas pequenas, esses minifúndios, né, que de certa forma mantiveram algumas comunidades no sul, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, os minifúndios eles sustentaram durante muito tempo. Eles vão continuar existindo porque os nossos supermercados vão continuar vendendo frutas, hortifrutis, etc. E isso não vai ser produzido pela agroindústria, né? Pelo agronegócio. O agronegócio fica reservado mais a uma linha de commodities mesmo, de produções em massa. Agora, lógico que nós temos que melhorar. Em vez de vender soja em grão, vender farelo de soja, óleo de soja, vender os produtos que a soja oferece depois de esmagada, a mesma coisa com milho, a mesma coisa com outros cereais. Um beneficiamento desses produtos. Exatamente, que um professor, um colega meu de engenharia, uma vez estava explicando que você vende um cacho de banana por 10, uma caixa de bananada por 1.000. Então, aquele cacho de banana pode virar 1.000 desde que se agregue valor a ele. Né? Uhum. E isso aí também poderia gerar emprego onde está precisando. Certamente. Nas cidades. Certamente. Né? Então, nós precisamos, de certa maneira, desatar esse nó, essa armadilha que nós caímos. E para desatar essa armadilha, é preciso começar a falar sério em educação. Mas muito sério mesmo. Do primeiro grau, tá?
à universidade. Não é possível que se estabeleça um decreto e que o aluno não pode ser, ou uma resolução que o aluno não pode ser reprovado. Se ele souber, ele tem que passar. Se ele não souber, ele tem que ser reprovado. E repetir até que saiba. Até que aprenda. Até que aprenda. Definitivamente. Agora, professor, essa questão do jovem, né, que sem experiência, que ele acaba não sendo absorvido pelo mercado de trabalho, né? Quer dizer, como resolver também alguma coisa possível? Os jovens, eles são um pouco impacientes. Tem se falado muito aí em geração Y, geração Z, eu não acredito em nada disso. Acredito sim que as empresas não têm os instrumentos para fixar os seus talentos de forma definitiva. Isso não só aqui, como nos Estados Unidos também. É uma dança de cadeiras entre as grandes empresas nos Estados Unidos, né? Microsoft, Amazon e vai por aí, né? É um tirando o executivo da outra, etc., né? Bom, então esse não é o problema. O problema sério é você ter espaço para os camaradas preparados começarem a produzir e o retorno disso para a sociedade. Como descobrir esses talentos, né? Porque também tem essa gama toda de pessoas, né, que chegam às portas das empresas, né? Como filtrar esses talentos? Trainee, programas de trainee. Pega o aluno no último ano, no penúltimo ano, bota ele para trabalhar na empresa, estimula a criatividade, não amarra ele numa corrente burocrática daquelas, olha, toda quadradinha e tal, porque a criatividade surge na medida em que você estimula. E o brasileiro não precisa de nenhum tipo de treinamento de criatividade. Eu não conheço outro povo tão criativo quanto o brasileiro. Só que ela não é bem direcionada. Quer dizer, a gente tem esse talento, a gente tem essa capacidade. Falava-se muito de uma das características fortes do brasileiro, que é a capacidade de improvisação, de sair, e isso, de certa forma, não está sendo aproveitado pelas empresas, ou pelo menos não da forma adequada. Não está sendo. Eu acho que também a culpa não é só das empresas. Das empresas, sim, elas estão muito cautelosas, estão dando aquele passo que só é possível dar com o outro pé muito bem fincado. Então, isso tem atrapalhado um pouco atrapalhado essa situação. Há também algumas opiniões que eu tenho que, sei lá, não são muito benquistas. Por exemplo, não há de uma maneira absolutamente geral e difundida, uma honestidade dos empresários. Ou seja, aquele produto que ele poderia vender com lucro por 10, ele vender por 20 ou por 30, trabalhar menos e ganhar mais. Isso aí é um processo para o Brasil muito ruim. E ele tem o respaldo governamental que é dado pela incidência de impostos. Quanto mais ele ganhar, mais impostos ele vai recolher, onde todo mundo fica satisfeito, menos a sociedade. Sim, porque paga mais caro pelo produto, né? E tem menos, lógico. Né? Tem menos acesso a esse produto, porque também a compensação salarial, pelo menos de rendimento do cidadão comum, não chega a atingir esse nível. Exatamente. Dá pena você ir a um supermercado, né? E ver a parcimônia com que determinadas pessoas fazem as compras, né? Enquanto você compra o que é preciso. Olha, preciso de tantos quilos disso, tantos quilos daquilo, você leva. Agora, você vê pessoas fazendo as compras com parcimônia, com cuidado, com contenção, porque não tem como pagar a situação toda. Então, lógico que se essas compras fossem mais baratas, mais acessíveis, a população se alimentava melhor, a população vivia melhor, etc. Um outro fenômeno, assim, de certa forma, comum entre o empresariado brasileiro, o investimento no mercado financeiro. E ele, às vezes, deixa de investir na própria empresa
para especular no mercado financeiro. Isso, de certa forma, também quebra o ciclo natural da criação de novos empregos e do crescimento das empresas. Vamos admitir que eu tivesse R$2 milhões disponíveis para aplicar na empresa. Se eu aplicar esses 2 milhões, eu vou ter impostos, taxas. Se eu vender mais, pago mais imposto, pago mais taxa, mais isso, mais aquilo. Se eu aplicar no mercado financeiro, diminui violentamente o risco e o ganho é mais ou menos o mesmo. Então, por que eu vou arriscar esses 2 milhões na empresa se eu posso tirar uma remuneração desses 2 milhões no mercado financeiro? É uma lógica complicada de ser resolvida. Muito complicada de ser resolvida. Lógico que os investimentos todos estão na mão da área financeira, que é um outro problema que o Brasil vai precisar resolver. A questão de bancos e sistema financeiro nacional tem que passar por uma revisão muito forte, porque não é possível que você pague 12%, 15% de juros num cartão de crédito, né? E o sujeito pegue dinheiro a 0,5% para pagar aquela sua dívida, né? E também, historicamente, esses bancos têm sido as empresas que mais crescem, que mais lucram, são as mais lucrativas, mas, consequentemente, são as que mais demitem. Cada vez mais as agências estão encolhendo, né? Trabalhando com bem menos funcionários. Também aí se cria um imbróglio muito complicado. É um paradoxo muito forte. Veja, vou tirar por mim. 70%, 75% das minhas operações eu faço por internet. Mais ou menos 20% eu faço com cartão de crédito, etc. Todos os meios eletrônicos que não precisam de funcionário, a não ser o que mexe no computador. Então, a tendência dos bancos tem sido enxugar o pessoal, enxugar a quantidade de trabalhadores, tá? E expandir a informatização. Ótimo, tudo bem, isso vai gerar outro tipo de emprego, mas é qualificado. Não é o mesmo emprego de você ficar no caixa contando dinheiro, entregando ou recebendo e tal. Não é a mesma coisa. Ficar atrás de um computador programando, desenvolvendo sistemas, etc., preciso de mais preparo. E aí voltamos ao problema da educação. É que hoje até já existe bancos que não têm agência física. Física, né? Quer dizer, é tudo feito de maneira virtual. Né? Eletrônica. Agora, falar um pouco de esperanças. E a esperança para essa população que está aí chegando ao mercado, como ela se adequaria a esse novo espaço? Veja, eu fico pensando como nós vamos sair desse imbróglio que nós nos metemos. É preciso uma decisão, primeiramente, de governo e da sociedade, de exigir um ensino de melhor qualidade. Porque se nós não fizermos isso, nós cada dia teremos menos condições de resolver os problemas. E aí a nossa criatividade será mal canalizada para o golpe, para a esperteza, para a malandragem, para o uso indevido do cartão de crédito e vai por aí. Agora, há um certo investimento, não sei se investimento, mas um certo incentivo para que as pessoas tornem-se empreendedores, cada vez mais empreendedores e não ir somente em busca do emprego. É válido essa É válido, sim. Mas é preciso ver que você, para empreender, precisa ter uma economia mais quente, mais ativa. Porque hoje em dia o que você vê em grande quantidade é o subemprego. Eu me lembro nos idos de 80 e alguma coisa, em Recife, um sujeito com um tabuleiro de maçã na cabeça e o de trás gritando, olha, maçã, tanto, não sei o que e tal. Eram 2
fazendo o trabalho que meio poderia fazer. Então, a tendência, de uma maneira geral, é que o subemprego, como é que se diz, se floresça nessa situação. Agora, o empreendedorismo é necessário, só que é preciso que a economia esteja mais ativa, gerando mais riqueza para poder obter isso. Então, as fatias dos que recebem a maior quantidade têm que ser devidamente redistribuídas. Vamos lá. Em primeiro lugar, o governo. Tá? Carga tributária de 40 e poucos % é inviável. Existe uma teoria, a curva de Laffer, que diz que à medida que você vai aumentando os impostos, você vai aumentando a arrecadação até um ponto em que há inflexão, e se você continuar cobrando mais, botando percentuais maiores, você vai tendo uma receita menor. Então é preciso ler essa curva de Laffer e entender que não se pode cobrar mais de 1/3 de toda a produção de impostos. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que não pode haver ganho sem trabalho. O ganho tem que ser uma consequência natural do trabalho. Quanto mais a pessoa se esforça, se dedica, se empenha, produz, mais ele recebe. Não existe outra forma. Os nossos empresários, por exemplo, vendiam a sua mercadoria 100 a 10. Hoje eles vendem 10 a 100. E até se sentem satisfeitos, porque afinal de contas estão empenhando menos gente, gastando menos máquina, menos equipamento, menos desgaste. Só que isso tem um limite muito claro. Quantas pessoas têm com capacidade de pagar 100 por aquele produto? E aí começa a questão a entrar num declínio, né, que você vai tentando baixar, com financiamentos e tal, baixar a necessidade de pessoas com mais recursos para comprar aquilo. Um carro hoje, você compra em 72 meses. Agora, vai no leilão e vê quantos foram retomados, porque o cara nem em 72 meses conseguiu pagar. Sim, até porque ainda você tem essa carga tributária absurda, né? Que também acaba prejudicando o governo pelo excesso de sonegação. Lógico, sem sombra de dúvida, passa a ser compensador sonegar. Passa a ser altamente interessante você enganar o governo. Para esperar pelos aqueles refis, aqueles programas que você... Se for descoberto, porque a maioria não é descoberta. Falta fiscalização ainda. Falta fiscalização e há um certo conforto dos fiscais, tanto locais quanto federais, tentar fazer tudo atrás da escrivaninha com o computador. Isso tem limites muito claros. Porque o cara que está na informalidade não vai lançar aquele produto que ele conseguiu vender no seu balanço. Sim, sim, claro. Então ele não vai aparecer em lugar nenhum. Você vai ter, por outros meios, tentar pegar aquilo. E esse tipo de ação não ocorre com facilidade. Quer dizer, os nossos tributaristas não estão atentos ou não querem estar atentos para esses problemas. Então, é um conjunto de grandes medidas para se encontrar grandes soluções para o problema do emprego no Brasil. Agora, realmente, veja, eu tenho a maior confiança que o Brasil pode sair, nadar de braçada em qualquer crise. Porque você tem um país que você não tem grandes intempéries, não tem vulcões, não tem terremotos, não tem nada dessas furacões, nada dessas desgraças que assolam nossos irmãos mais afortunados, nos atingem. Então nós podemos ir muito longe. Agora, é preciso que o povo esteja preparado para isso. E haja seriedade para empreender as coisas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Cidadania. Obrigado. Foi sempre um prazer, muito bom. Obrigado. Para rever esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube para fazer algum comentário crítico ou sugestão.
Telefone para o 0800 612211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.